Salve galera, bem-vindos novamente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre estudo dos gases, né? Nós vamos tentar literalmente deixar de maneira mais clara possível e bastante aprofundado, claro, tudo o que eu posso estar passando aí para vocês relacionado aos gases. Tá? Começando então com algumas propriedades que nós consideramos como propriedades notáveis. Todos os gases apresentam duas condições importantes. É a compressão e também a expansão. Bom, essas duas propriedades, obviamente, elas acontecem, né, essa compressão e a expansão de um gás, porque o gás ele tende a ocupar o volume todo, né, a que ele pode estar, obviamente, condensado, no qual ele pode estar, na verdade, dentro, né, daquele recipiente. E, consequentemente, envolvendo essa ideia de expansão, né, ou a ideia de compressão, a compressão especificamente ela se dá porque nós temos uma grande distância entre as moléculas que compõem o gás. Para efeito de comparação, para um gás a uma pressão que nós consideramos como uma pressão ambiente, nós podemos dizer que as dimensões, literalmente, das moléculas de um determinado gás que eu posso ainda tratar como um gás ideal, então a dimensão ou as dimensões das moléculas, elas são aí de aproximadamente, tá, 2 angstrom. Essas são as dimensões de uma molécula de um determinado gás, de um gás que nós consideramos como ideal. Por sua vez, a distância entre essas moléculas de acordo com a CNTP, é de aproximadamente 33 angstrom. Notem, nós temos uma grande quantidade, portanto, entre as moléculas, de espaço, literalmente, que nós consideramos como espaço vazio. Tá? Basicamente, você poderia imaginar que nós estamos falando de algo assim. Ó. Estas, as moléculas de um determinado gás, para representá-lo numa fase aqui que eu posso considerar como uma fase dentro de um determinado recipiente, não numa fase especificamente, que estas dimensões aqui, ó, o tamanho disto aqui, portanto, é de aproximadamente 2 angstrom. E esta distância aqui, ó, entre estas moléculas, de aproximadamente 33 angstroms. Então, nós temos essa condição específica, né, de expansão e compressão, sendo dada, obviamente, por esse motivo específico, dessa distância e pela dimensão de cada uma delas. Tá bom? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o número de mols. O número de mols para um determinado gás, na verdade, acaba sendo uma regra de 3, mas eu posso representar este número de mols da seguinte forma. O número de mols, em geral, caracterizado pela letra N minúscula, ele representa essa razão entre a massa de uma determinada substância pela massa considerada como massa molar, M maiúsculo. Então, para uma determinada molécula, para um determinado gás, para uma determinada substância, nós temos uma massa molar específica, de acordo, claro, com a tabela periódica. Né? A partir dessa massa molar, especificamente, nós partimos do pressuposto que se você dividir a massa total desta substância por essa massa molar, ele vai representar para vocês quantos mols nós temos dentro de uma determinada substância qualquer. Ok? Um outro fato que é bastante importante, que a gente pode estar observando dentro desta relação dos gases, é uma equação bastante conhecida, chamada de equação de Clapeyron. Esta tal equação de Clapeyron ela relaciona para nós, basicamente, as variáveis de um gás. Quais são as 3 variáveis de um gás? Todo e qualquer gás possui basicamente 3 variáveis, que são a pressão, o volume e, consequentemente, a sua temperatura. Estas são as variáveis que todo e qualquer gás apresenta. De acordo com Clapeyron, nós temos esta relação aqui, ó, PV, que é igual a N vezes R vezes T. Essa é a conhecida equação de Clapeyron.
Tem gente que fala para decorar essa equação, né? Por você nunca rezei tanto, né? Enfim, cada um tem um macetezinho diferente para acabar decorando essa bendita equação. É óbvio que existem outras formas de decorar não tão agradáveis assim, mas esta equaçãozinha relaciona aqui para vocês a pressão de um gás. Eu quero que você fique muito atento ao seguinte. A pressão do gás, já já vou explicar como determinar o valor dessa pressão para vocês, ela apresenta duas unidades de medida. Uma, a grandeza ATM, e outra, a grandeza Newton por metro quadrado. Nós temos, na verdade, dois sistemas importantes para observarmos. Um deles, chamado de sistema usual, principalmente muito utilizado em química, e o sistema, claro, internacional, que nós adotamos aqui, ó, Sistema Internacional de Unidades, dentro da física. Para compararmos esses dois valores, eu posso dizer que essa pressão do gás equivalente a 1 atm é correspondente a 1 vezes 10 à quinta, isto é, 100 mil newtons por metro quadrado. Ou ainda, 1 vezes 10 à quinta pascal. Tá? PA representa para nós pascal, que é outra unidade de medida para essa grandeza. Obviamente, você pode medir a pressão de um gás em milímetros de mercúrio, né? Nós temos outras unidades, mas as unidades comuns, quando nós relacionamos isso com o gás, são essas aqui apresentadas. A primeira, do sistema usual, muito utilizado para o pessoal da química, e as duas na sequência, bastante utilizadas para nós na física, já que nós, em geral, trabalhamos com o Sistema Internacional de Unidades. Okay? O Vzinho desta equação representa o volume ocupado por um gás. O volume ocupado pelo gás. Assim como a grandeza pressão, nós também temos duas unidades de medida bastante comuns. Litro ou metro cúbico. São as duas unidades que normalmente vão estar aparecendo quando a gente passa a observar este volume ocupado por um determinado gás dentro, claro, de um dado recipiente. Este volume de um gás, para a gente comparar estes valores mais uma vez, eu posso dizer que 1 litro, ele equivale, na verdade, 1 litro a 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou que 1 metro cúbico possui, na verdade, 1000 litros. Essa é uma relação bastante importante. Litro, em geral, usado no pessoal na química, e 1 vezes 10 a menos 3, essa grandeza medida em metro cúbico, normalmente adotado na física. Ok? Seguindo, nós temos ainda este Nzinho representando este número de mols, que mais uma vez é uma regra de 3, é uma razão entre duas grandezas, a massa da substância pela massa molar. Esse número de mols é apenas um número que nós vamos estar representando, claro. O T que aparece nesta equação é conhecido como temperatura. Muito cuidado. Temperatura absoluta. O que vem a ser essa temperatura absoluta? É que ela só tem uma única unidade de medida. Falou de gás, é exclusivamente medida em Kelvin. Não se mede temperatura de um gás em graus Celsius, não se mede temperatura de um gás em graus Fahrenheit. Neto, mas eu posso, por exemplo, medir a temperatura desse gás e depois fazer a conversão? Sem problema nenhum. Inclusive, muitas questões que vocês vão se deparar pela frente, ela vai trazer a temperatura do gás expressa em graus Celsius. Então você tem que fazer a conversão para a aplicação na equação de Clapeyron, para que ela seja possível, necessariamente sendo medida em Kelvin. Temperatura, portanto, considerada como absoluta, exclusivamente medida em Kelvin. Não tem outra unidade de medida, nenhuma outra unidade de medida pode ser adotada para a temperatura. Bom, e a última grandeza, esta grandeza R, chamada de constante geral dos gases, ela também apresentará dois valores bastante recorrentes. Que valores são esses? De acordo com essa constante geral dos gases, nós teremos um dos valores sendo equivalente a 0,082 atms vezes litro por mol vezes Kelvin, mais uma vez utilizada pelo pessoal principalmente na química, tá? Esse valorzinho dessa constante de 0,082, mas como nós na física, em geral, vamos adotar essa unidade como sendo uma unidade do Sistema Internacional, ela apresenta um valor de aproximadamente 8,317 joules por mol
vezes Kelvin. Tá? Então essa daqui é a unidade adotada no sistema usual e essa adotada no sistema internacional de unidades. Para cada questão esse valor vai ser um pouquinho diferente. Eu já vi questões aparecendo em vestibulares onde ele adota essa constante com valor 8, outros com valor 8.3, outros com valor 8.2. Então em cada exercício, obviamente, nós vamos ter um diferente valor para essa constante geral dos gases. Você pode se perguntar, poxa, mas como chega a este valor? Uma das formas que nós temos para chegar a este valor aqui colocado é que para essa constante geral dos gases de 0,082 atms vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, né, nós podemos fazer simplesmente a conversão. Um atm eu posso adotar o valor de 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado e 1 litro como sendo de 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Nesta conversão, nós chegamos ao valor de 8.317 joules dividido por mol vezes Kelvin. Ok? Então esse é o valor dessa constante geral dos gases. Bom, ainda falando sobre essas equações todas que nós temos dentro do estudo dos gases, nós temos mais algumas equações aqui que são importantes. Uma delas, chamada aqui de lei geral dos gases. Esta lei geral dos gases ela é aplicada basicamente quando nós temos uma mesma amostra de gás. Tá? Então nós vamos ter uma mesma substância em questão. Então para uma mesma amostra, para uma mesma massa de gás, sem alterar o número de mols dessa substância, mesma amostra de gás. Para uma mesma amostra de gás, nós podemos dizer que pela equação de Clapeyron, PV, que é igual a nRT, na verdade nós temos duas constantes. Se não altera o número de mols dessa substância e R é uma constante, eu posso dizer que esta razão de N, ou melhor, esse produto N vezes R, é igual a esta razão, PV sobre T. Consequentemente, eu posso ter desta relação, eu posso fazer com que o gás sofra um aumento de pressão, uma redução de volume, uma elevação de temperatura. Eu posso variar alguma das três variáveis deste gás. É claro que variando uma dessas três variáveis, é uma consequência que pelo menos mais uma dessas grandezas sofra variação. Entenda, é impossível você ter dessas três variáveis de um gás, pressão, volume e temperatura, apenas uma delas variando. Necessariamente, para que haja uma transformação gasosa, eu tenho que ter a variação de duas ou três das variáveis. Nunca teremos uma transformação gasosa com apenas uma dessas variáveis sofrendo modificação, sofrendo uma alteração. Tá? Então, pela lei geral dos gases, eu posso dizer que a pressão no início de um gás, multiplicado pelo seu volume dividido pela temperatura de um gás, esta relação aqui, ó, ela permanece especificamente constante. Esta a chamada, portanto, lei geral dos gases. As três variáveis de um gás estão aqui representados: pressão, volume e temperatura. Então, em um determinado processo qualquer, no início, digamos, eu tenho um recipiente contendo aqui uma certa quantidade de gás, de um gás qualquer. Se neste recipiente eu produzir um aumento de temperatura, o que pode estar acontecendo? Se este recipiente é um recipiente onde o seu volume não é alterado, eu produzo necessariamente um aumento na pressão deste gás. Então, variando uma dessas três grandezas, das chamadas três variáveis de um gás, com certeza absoluta, uma das outras duas variáveis, pelo menos, deve ser modificada. Ok? Pode ser as três? Pode ser as três. Mas, pelo menos, duas dessas três variáveis devem ser alteradas. Essa é a lei geral dos gases. Lembrando do seguinte, pressão e volume você pode medir em atm, a pressão você pode medir em milímetros de mercúrio, né? Podemos medir em torr, de Torricelli, podemos medir em libra por polegada quadrada, enfim, não importa a unidade de medida de pressão, da mesma forma como não importa especificamente a unidade de medida de volume. Eu posso medir o volume em milímetros, em mililitros, posso medir em milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros. A unidade de medida para as duas grandezas, pressão e volume, especificamente sendo a mesma no começo e no final, não importa. Agora, para a temperatura de um gás, exclusivamente só podemos medir essa grandeza em Kelvin. Não há outra unidade de medida que não seja
a temperatura do Sistema Internacional de Unidades, a temperatura absoluta, a temperatura dessa grandeza, portanto, na escala Kelvin, ok? Bom, vou continuar falando para vocês agora a respeito desses gases, mas para isso eu vou voltar aqui no começo, onde nós vamos observar algumas relações bastante importantes envolvendo o estudo dos gases, tá? Começando aqui com o seguinte, vai ser muito recorrente a partir de agora nós falarmos sobre algumas transformações, tá? Então vamos citar, pelo menos por enquanto, algumas destas transformações gasosas. Nós vamos falar, na verdade, sobre 5. Por enquanto, eu vou citar 3 transformações gasosas para vocês. Dessas transformações gasosas, uma que aparece com bastante frequência é a chamada transformação isobárica. O prefixo iso, ele tem o significado de igualdade e baros de pressão. Então, para uma transformação como essa, uma transformação isobárica, ela caracteriza ou ela é representada por manter a pressão deste gás sendo mantida constante. A pressão de um gás em uma transformação isobárica não sofre modificação, não sofre alteração. Então, graficamente, você vai ter 2 tipos de representação que aparecem de maneira bastante frequente, tá? Uma das representações gráficas, que nós temos esta daqui, ó. Um gráfico como esse, envolvendo a pressão em função do seu volume. Para um gráfico como esse, envolvendo pressão e volume, em geral, você passa a ter uma curva característica que se assemelha a esta daqui. Como você pode observar, nós temos uma alteração no volume deste gás, de um processo de um volume inicial para um volume final, V1 e V2, mas a pressão deste gás, nos 2 momentos, ela permanece inalterada, ela permanece sendo considerada como a mesma. Da mesma forma, eu também posso representar graficamente um gráfico de volume em função da sua temperatura, tá? De volume em função agora da sua temperatura. Esta curva característica, ela passa a ser semelhante a essa daqui, ó. Onde nós temos aqui uma temperatura T1, representando um volume V1. Caso esse gás sofra uma expansão, aumentando assim o seu volume para um volume V2, é importante que você note que a temperatura também é elevada. Com o aumento do volume deste gás, eu também tenho um aumento na temperatura deste gás, indicando que as 2 grandezas são classificadas como diretamente proporcionais. Então, pela lei geral dos gases, nós podemos fazer uma análise bastante simples. Se você tem a lei geral dos gases representada assim, ó, pressão, volume e temperatura para essa amostra de gás, sendo mantida constante nos 2 estados, no estado 1 e no estado 2, como nós temos a pressão sendo a mesma em ambos os casos, ela não influencia na relação de volume por temperatura, mas automaticamente eu posso dizer que eu tenho um volume 1 para uma temperatura 1, e com esta elevação do volume, o responsável por isso também é uma elevação na sua temperatura. Então nós observamos exclusivamente a relação de volume e temperatura para esta amostra de gás. Neste caso especificamente, as 2 grandezas, volume e temperatura, são grandezas que nós consideramos como diretamente proporcionais. Aumenta uma, aumenta a outra, reduz uma, reduz a outra. Essa equação, ou melhor, esta transformação considerada aqui como uma transformação isobárica, também é conhecida como lei de Charles, ou transformação de Charles, tá? Muito bem, essa é só a primeira das 3 transformações. Vou falar de mais 2 com vocês agora na sequência. Uma segunda transformação é a transformação, essa tem nome pra caramba, ó, isovolumétrica, isométrica, ou ainda transformação isocórica. Então são as
3 nomenclaturas, basicamente, que nós temos que envolvem os gases, tá? Para essa transformação especificamente. Bom, uma transformação como essa, considerada aqui como isovolumétrica, isométrica ou até mesmo isocórica, né? Ela apresenta como principal característica o volume sendo mantido constante. Iso, mais uma vez, o prefixo iso tem o significado de igual, igual volume no começo e no final. Graficamente, nós podemos representar esta transformação de 2 maneiras. Uma delas, novamente, num gráfico de pressão em função do seu volume, onde nós observamos uma transformação como esta, tá? Notem, eu passo a ter uma pressão inicial aqui P1, e no final deste processo eu tenho um aumento, uma elevação nessa pressão para uma pressão P2. Agora, o volume desta transformação, ó, ele não é modificado. O volume dessa transformação, ele é mantido constante. Então eu passo a ter, tanto no ponto 1, que eu vou representar aqui para vocês em amarelinho, quanto neste ponto 2, o mesmo volume. O que aconteceu? Uma elevação de pressão. Neto, mas agora só está mudando a pressão? Claro que não. Tem que sofrer uma variação de pelo menos 2 das 3 grandezas. Então, em uma transformação como essa, já que o volume não é alterado, se eu tenho um aumento na pressão, quem deve ser modificado? A temperatura deste gás. Então, nós podemos ainda representar esse gráfico de pressão em função agora da sua temperatura, caracterizando aqui mais uma vez uma transformação como esta, onde neste ponto 1, que eu tenho uma pressão relativamente pequena, eu tenho uma temperatura também baixa. Com o aumento da pressão, ao aumentarmos a pressão de um gás, se o seu volume não for alterado, eu passo a ter um aumento também de pressão. Mais uma vez, comparativamente, eu posso dizer que a relação da equação geral, ou melhor, da lei geral dos gases, P1, V1, T1, já que é mantido constante, e se o volume dessa transformação não é alterado, nós temos, pela lei geral dos gases, apenas uma relação de pressão pela temperatura. Notem, quando a pressão foi elevada, a temperatura também o foi. Se os dois passam a ser elevados, tanto a pressão quanto a temperatura, assim como na transformação isobárica, nós podemos garantir que a relação de pressão e temperatura são, mais uma vez, consideradas como grandezas diretamente proporcionais. Então, pressão e temperatura, a partir de agora, é que passam a ser tratadas, passam a ser consideradas como grandezas diretamente proporcionais. Aumentam-se um, aumenta-se a pressão devido ao aumento na temperatura para uma transformação como essa, ok? E a terceira e última que eu vou, por enquanto, citar com vocês, que é uma transformação aqui que nós chamamos de transformação isotérmica. Então, a terceira e última transformação desta aula, pelo menos, é a transformação isotérmica, ou até mesmo aparece o termo isoterma, tanto faz. Em uma transformação como essa, o prefixo iso, mais uma vez, tem o significado de igual, e a igual, no caso, térmica, igual temperatura, né? Numa transformação como essa, já que ela mantém a sua temperatura constante, eu posso graficamente representar para vocês o seguinte. Em um gráfico de pressão por volume, em um gráfico de pressão em função do volume, a curva característica para uma transformação como essa é mais ou menos uma curva como esta, tá? Aqui representada. Notem o seguinte, para uma transformação como essa, de volume pequeno, eu tenho uma grande pressão para essa substância. Por sua vez, com o aumento do volume, neste eixo horizontal, no eixo das abscissas, eu tenho uma queda na pressão no eixo das ordenadas. Então, peraí, se uma grandeza aumentou e a outra diminuiu, eu já tenho as duas variáveis, já que a temperatura não é modificada, né? Então, em uma transformação como essa, classificada como uma transformação isotérmica, notem o seguinte, eu posso dizer que pela lei geral dos gases, esta relação pressão, volume e temperatura, já que a temperatura não é modificada, ela não influencia em absolutamente nada no nosso cálculo, nós temos apenas um produto da pressão pelo volume desta substância. Pressão pelo volume para essa substância.
Se nós temos apenas uma relação de pressão em função do seu volume, e ainda é facilmente observado através do gráfico que com o aumento da pressão, nós temos uma redução de volume, com o aumento do volume, nós temos uma redução de pressão. Isto caracteriza que pressão e volume são grandezas que nós tratamos como inversamente proporcionais. E só para encerrar, pessoal, eu gostaria de destacar um seguinte detalhe. Se você tivesse em um gráfico de pressão por volume como este, notando-se que este gráfico, esta curva que aqui aparece para vocês, é considerada como uma hipérbole equilátera. Se você tivesse duas transformações representadas, por exemplo, uma isotérmica como essa, que eu vou chamar de isotérmica A, e uma segunda isotérmica como esta, isotérmica B. A isotérmica que estiver mais afastada da origem deste gráfico, a isotérmica que está mais distante da origem deste gráfico, é a isotérmica que apresenta o maior produto, pressão por volume. Automaticamente, a isotérmica que apresenta maior temperatura. Então, para finalizar, eu posso garantir que a temperatura da substância ou desta isotérmica A passa a ser menor que a temperatura da isotérmica B. Ok? Bom, pessoal, por enquanto, falando sobre gases, era isso que eu tinha que mostrar para vocês, estas 3 transformações gasosas e uma introdução breve como essa, falando um pouquinho sobre as características principais que os gases possuem. Valeu, galera!